Excelente tarde de segunda-feira para você que acompanha aqui a nossa programação. Já estamos mais uma vez ao vivo aqui, diretamente do plenário Fausto Martello, Câmara Municipal de Guarulhos. Daqui a pouco acontece a 43ª sessão ordinária deste ano de 2025. Vou passar aqui para você um resumo bem breve mesmo do que deve acontecer aqui nessa sessão, porque como ainda são muitos itens para serem deliberados, debatidos, discutidos, conforme esses itens forem aí sendo votados, sendo colocados aqui em pauta, a gente vai trazendo para você informações mais detalhadas depois. Então, só para resumir para você, no grande expediente hoje são 53 itens aí que aguardam deliberação, votação, enfim, né? 29 são aqueles requerimentos aí de votação simbólica, normalmente, que o presidente faz, e tem 24 projetos aqui aguardando deliberação para que eles possam ir para as comissões permanentes da Casa analisarem. Na ordem do dia são 5 itens, 4 deles em primeira discussão e votação, são 4 projetos aí, portanto, que aguardam votação em primeiro turno, tá? E ainda tem o relatório final da SEI dos Aterros, a SEI dos Aterros aí que você acompanhou com cobertura exclusiva aqui pela gente, toda a cobertura, todos os detalhes, enfim, o relatório final aqui está para ser votado nesta ordem do dia. Também depois desta sessão ordinária, está prevista aí pelo menos uma sessão extraordinária, a 37ª, que após aqui, evidentemente, a ordinária, e praticamente a pauta é a mesma da sessão ordinária, só que com os itens invertidos, quer dizer, os projetos vêm antes dos requerimentos aqui para votação, para deliberação, pelo menos, né? O presidente vem fazendo esta prática para que os projetos aí possam ser pelo menos deliberados aí para as comissões permanentes, para que a pauta não fique aí muito grande, tá? Então é isso que tem para este momento. Quando a gente tiver informações mais detalhadas, a gente volta a conversar com você. Uma ótima sessão para todos nós. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 43ª sessão ordinária. Solicito, senhores vereadores, que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos para o pequeno expediente. Tem a palavra o vereador Alemão do Transporte. Fala, mineiro. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal da imprensa, pessoal da galeria e ao pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta tribuna hoje é para repercutir o caso que teve aí nas redes sociais, pelo menos eu vi pelas redes sociais, de uma mulher que assassinou o pai e saiu nua, trafegando pela rua. Isso nos traz muita tristeza, saber que, infelizmente, a nossa sociedade está muito doente. E, diante disto, eu fiz a indicação para o nosso prefeito, Lucas Sanches, para estar criando o Centro Psicológico de Período Integral, para que a gente consiga, vereador Veloso, dar tratamento para essas pessoas. A gente sabe que na rede pública tem, nas UBSs, os psicólogos, mas infelizmente não é suficiente. E uns casos como este, ele tem que ter um tratamento mais duradouro. Eu tenho lá no meu escritório lá uma psicóloga que a gente consegue dar o atendimento e a demanda é muito grande. A gente sabe que tem uma fila, vereador Mineiro, para esse tipo de tratamento. Como eu falei, infelizmente a sociedade está doente. É muito triste você ver uma pessoa matar o pai, como aconteceu ali, né? É óbvio que nos relatos dela, ela disse que foi abusada quando era criança, tudo. Mas, enfim, ela carregava esse transtorno psicológico e, com certeza, se tivesse tido um tratamento adequado ali, um centro, né, literalmente, para poder ela fazer esse tratamento, ou os munícipes da cidade que realmente venham a precisar, será muito importante. Então, eu fiz essa indicação para o prefeito, Lucas Sanches, está criando, da mesma forma que ele propôs, o centro para o autista, que também é muito importante para a sociedade ali. O pessoal
que tem o aspecto autista, que tem um centro para tratamento. E ali, nesses centros, realmente vai conseguir dar o atendimento adequado, porque não é somente a pessoa que tem o problema, por exemplo, mas você também tem toda a cadeia que está ao redor que sofre e precisa ter uma atenção especial. Então, eu peço aí ao nosso prefeito que dê uma atenção, que a gente realmente consiga estar criando este centro de tratamento psicológico, período integral, para os munícipes da cidade. Eu aproveito também para informar que no último sábado eu estive ali no Tapera Grande, no Marmelo, na qual já começou as obras lá, né? O nosso presidente aqui que está, através da Paupedra, fazendo lá o serviço de pavimentação da estrada do Tanque Grande. E ali eu tive várias demandas, dentre elas a questão da segurança. O pessoal pediu por segurança no horário de pico da manhã e no horário de pico da tarde, que é o horário que tem maior fluxo de pessoas. Então, eu peço aqui a atenção do Coronel Hélio, se possa estar vendo ali, através da GCE, da Polícia Municipal Ambiental, para que possa estar dando uma atenção ali para os moradores daquela região, no período das 5 da manhã, às 6, às 7 horas, e no período da tarde, das 17 às 19 ou 20 horas, que é o horário de deslocamento, que o pessoal está saindo para trabalhar e está retornando. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus abençoe, que a gente tenha uma ótima semana. Valeu. E com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem, aos assessores, vereadores e vereadoras. Hoje é dia 18, que é o número da rede. Eu quero saudar a Marina Silva e dizer que a Rede Sustentabilidade está na luta contra esse quadro tão dramático que vive todo o planeta das mudanças climáticas. E aproveito para convidar a todas e a todos, porque daqui a um mês, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, nós vamos realizar aqui na Câmara uma audiência sobre a COP30 e as mudanças climáticas, feito em parceria a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão das Mulheres. Portanto, todos os movimentos sociais, quem defende o meio ambiente, esteja preparado. 18 é o número da rede, daqui a um mês estaremos realizando a audiência pública, dia 18, às 18 horas, aqui na Câmara. Também quero falar de algo muito importante, que é o Enem. O Enem, vocês sabem que é o Exame Nacional de Ensino, e os jovens ficam muito estressados por causa dessa preparação, muitos concorrentes, e principalmente em algumas áreas. E eu sempre vou dar o abraço no dia do exame. E eu quero comunicar a você, jovem estudante que vai fazer Enem, que agora 10 mil candidatos poderão serem assistidos pelo Instituto de Psicologia da USP, que vai prepará-los psicologicamente para ajudar no estresse, no nervosismo. Estar preparado psicologicamente dá tranquilidade para fazer uma boa prova. Mas eu também, hoje, quero falar e dizer a todos que
o ex-prefeito Eloy Pietá entrou na justiça em uma ação popular pedindo uma liminar ao juiz da 2ª Vara Pública de Guarulhos contra o abuso dos ônibus mudar de cor porque é da cor do PL. Isso foi um acordo que ele fez com as 3 empresas de Guarulhos que têm concessão para o transporte público, mas quem iria pagar por essa pintura seria nós, os passageiros, você, o passageiro. E, felizmente, o Ministério Público concordou. E o prefeito, tiktoker e o secretário de transporte vai ter que arcar com essa dívida, que, segundo o levantamento, são 733 ônibus, além e mais os micros, chegaria por volta de 3 milhões, que seria, logicamente, acrescido na passagem. Por isso, você fique sabendo que já existe nacionalmente uma posição de que as cores partidárias, que é o amarelo, o azul, que é do PL, não pode ser usado. E o prefeito, logicamente, vai recorrer, mas saibam que quem vai pagar a dívida não é você. Quem vai pagar a dívida é o prefeito Lucas Sanches e o seu secretário de transporte. Por isso, vamos aguardar os próximos passos, mas é um absurdo, porque as pessoas que têm dificuldade de ler e de definir bem qual é o seu transporte, conhecia, além do número, pela cor do ônibus. E agora, os dois, como eu disse, não dá para cada prefeito que entrar querer mudar a cor dos ônibus. Isso é uma vergonha. Com a palavra, o vereador, grande jogador de futebol, Guto Tavares. E ainda o time nosso perdeu para a prefeitura. E deixaram o prefeito marcar o pênalti. Muito boa tarde, senhor presidente Martello, colegas vereadores, boa tarde à imprensa que acompanha aqui a sessão, especialmente a população que está presente aí nas galerias e também acompanhando pela TV Câmara essa sessão aqui na Câmara Municipal. O presidente brincou aí com o futebol que a gente jogou com os colegas ali, o prefeito foi super bem, o prefeito fez um gol lá de pênalti, o pênalti que foi duvidoso, né? Mas enfim, vamos falar aqui nesse pequeno expediente sobre a quinta edição do Prêmio Jovens Escritores. Não poderia deixar de parabenizar aqui todos os envolvidos na organização, especialmente o escritor Auriel Filho, ele que idealizou essa premiação e ela aconteceu nesse final de semana, né, neste sábado, que é o maior prêmio literário estudantil do Brasil, que é o Prêmio Jovens Escritores. Envolveu 140 escolas públicas e particulares aqui da cidade de Guarulhos e da Grande São Paulo, também da região. Mais de 1.200 estudantes se inscreveram, crianças de 5 a 11 anos de idade participando, crianças dos 11 aos 17 anos de idade participando do Prêmio Jovens Escritores, né? E uma premiação que de fato ajuda a transformar e valorizar a educação e a cultura e também a reconhecer, a incentivar a escrita e a literatura entre a nossa juventude. Foi realizado ali no Colégio Parthenon, na Vila Augusta. Aliás, cumprimentar também a direção do Colégio Parthenon Vila Augusta pelo comprometimento com a educação e com a cultura. Dizer que o nosso mandato vai estar sempre à disposição de ações como o Prêmio Jovens Escritores, Escola Amiga da Cultura e da Educação.
uma iniciativa, como eu já disse, do escritor Auriel Filho, que tem o apoio dos educadores, dos professores, das professoras, dos estudantes, e nesse caso especial aqui do Colégio Parthenon, Vila Augusta, e também de escolas públicas e particulares de toda a cidade de Guarulhos. Foi bonito de ver, ali por volta das 16 horas, cerca de 400 pessoas presentes ali na Vila Augusta, no pátio do Colégio Parthenon, acompanhando essa premiação. E você vê professores abnegados, fora do seu horário de expediente, mas ali trabalhando e incentivando esses estudantes e também valorizando a educação. Iniciativas como essa, elas precisam ser levadas para toda a cidade de Guarulhos. Por isso, eu trago comigo. Aliás, vou agradecer aqui, eu também ganhei um troféu lá, que é Amigos do Livro, da Literatura e da Leitura. Então, agradecer aqui ao Auriel e também a toda a organização dessa premiação, pelo reconhecimento, pelo apoio que o nosso mandato deu e dá às ações como essa, né, que são ações de valorização da cultura e da educação. E também dizer que, como desdobramento dessa premiação, nós estamos apresentando aqui na Câmara Municipal um projeto de lei para levar o prêmio Jovens Escritores, Escola Amiga da Educação e da Cultura, para todas as escolas da cidade de Guarulhos. Eu, por mensagem, até comuniquei ao prefeito Lucas de que nós vamos nos empenhar muito e dialogando, obviamente, com os colegas vereadores para a aprovação desse projeto no momento oportuno, porque, de fato, é algo que pode ajudar a transformar a educação e a cultura. Então, vocês vejam que 50 jovens, 50 crianças de 11 a 17 anos já têm o seu primeiro livro escrito e publicado. Isso, de fato, é um marco na vida dessa juventude. De fato, isso pode incentivá-los muito a seguir na carreira de escritor e aqueles os colocarem a pensar e a desenvolver para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, desde já, peço aqui o apoio dos vereadores, vamos deliberar esse projeto, né, no momento oportuno, a gente poder fazer uma discussão em cima desse projeto, que de fato ele pode ajudar a transformar a nossa sociedade. Eu, quando decidi disputar a eleição como candidato a vereador, eu sempre falava que, e também por que eu escolhi o PDT, né, foi uma escolha de propósito, porque por mais divergências que possam haver entre todos os partidos, dentro do PDT eu encontrei o caminho para defender aquilo que eu mais acredito na política, que é o trabalho e a educação. O trabalho, porque quem trabalha tem dignidade. E a educação, porque de fato a educação é o que transforma a vida das pessoas. Então esse projeto tem esse propósito. Por fim, mencionar aqui o pessoal do Antigos e Amigos ali do Bela Vista, da Praça Caçatumaru. Esse final de semana também foi um domingo de exposição de carros antigos ali. Quem gosta desse ambiente sabe que é um ambiente de família, vi várias famílias ali juntas, expondo seus carros antigos, né, que tem diversas histórias e também uma cultura por trás disso. Então, parabenizar toda a turma ali que ajudou a organizar. Veja aqui da tribuna o Edmilson Zóio, que também ajudou a organizar ali o encontro de carros antigos, né? E dizer que a gente também, o nosso mandato fica à disposição para fortalecer iniciativas como essa, que ocupam a praça, mas com respeito, e também as mulheres empreendedoras que aproveitaram ali para poder vender os seus produtos lá e movimentar a economia também. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Rodrigues Alves. Puxou o pai. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha pela galeria, pela TV Câmara. Já subi anteriormente a essa tribuna para relatar fatos com relação ao fechamento daquela rua entre a Carlos Ferreira Endres e a Camila Olivetti. E dentre a fiscalização e leitura de volumes de processos, a gente vai encontrando outras situações, outras nuances, que este vereador não pode se furtar de trazer a público. Recentemente eu subi um vídeo na minha rede social sobre um túnel, isso mesmo, um túnel que foi uma contrapartida para licenciamento do shopping, para abatimento de tributos do shopping, e que foi iniciada a sua construção e que nunca se chegou a termo. E nas apurações, fiscalizações, nós chegamos à conclusão de que o túnel começou a ser feito. 35% da obra foi feita. A rodovia Presidente Dutra, para todos que, eu não sei se recordam, ficou fechada a expressa dela por anos e anos, prejudicando o cidadão guarulhense, o trânsito da cidade de Guarulhos, todos aqueles que passavam por Guarulhos. E, infelizmente, o poder público, no passado, fechou os olhos a isso. Quer dizer, é um desrespeito
à população guarulhense, é um desrespeito a todos aqueles que se utilizam do tráfego interno da cidade, é um desrespeito e uma falta de cumprimento dos acordos entre o poder público e a iniciativa privada. Quer dizer o seguinte, gente, a gente não fala só de uma obra parada, isso é o retrato do desrespeito com os moradores, é o desrespeito com a transparência do trato público. E mais uma vez eu venho aqui para chamar a atenção deste governo, para que não cometa os mesmos erros dos governos passados. Vereador Edmilson, hoje, todo o trânsito da Ponte Grande, da Vila Augusta, da Vila Endres, da Tranquilidade, do Itapeji, que está prejudicado por conta da falta de obra, por conta do desrespeito com as pessoas que ali transitam. Em 1997, foi feito estudo de impacto viário e constatou-se a necessidade de todas essas obras. Hoje, 30 anos, praticamente 30 anos depois, o poder público, ao longo desses anos, fecha-se os olhos e diz que não precisa mais. Quer dizer que a população guarulhense diminuiu? Quer dizer que outras obras de infraestrutura foram feitas na cidade? Quer dizer que a chegada do metrô aqui vai resolver todos os problemas da mobilidade urbana da cidade? É essa discussão que essa casa não pode se furtar. É a terceira vez que subo na tribuna para falar e relatar um assunto correlato. Falei do fechamento de uma via, agora cito aqui e denuncio a falta da conclusão de um túnel na cidade. E mais para frente nós vamos chegar em obras de canalização de córregos que não foram feitos, de vias que deveriam ser abertas e não foram, e do esquecimento do poder público a ações necessárias para a cidade. Então, senhor prefeito, chama atenção, tenho convicção de que esse governo não fechará os olhos como outros fizeram. E faço um coro aqui aos vereadores, nós não podemos nos calar, nós temos que fazer frente. Porque mais do que nunca, não sou eu, não são vocês que estão sendo prejudicados. São as pessoas que perdem horas no trânsito. São as pessoas que perdem mais de 2 horas para ir ao seu serviço e voltar do seu serviço à casa. E isso não tem preço, isso não tem o que pague. Então, presidente, o senhor sabia desse túnel ou não? Do túnel que foi objeto de uma contrapartida para a abertura do shopping? E que tem 35% construído e que o poder público ao longo dos anos se fechou os olhos? Então isso, nós não podemos nos calar. E conto com Vossa Excelência. Me parece que o Veronese começou a articular isso, lembra? Pois é, é verdade. Não só a construção do túnel, mas houve também isenção fiscal na época e nós precisamos apurar. Acho que era isso. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Olha, o que eu me lembro... que o professor Veronese estava querendo fazer um túnel para facilitar o trânsito e tal. E isso não andou. E agora, como o Daniel falou, eu não sei o que aconteceu. Se o Geraldo souber, ele que fale, mas está parado até hoje. Isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Tudo bem. Com a palavra, o vereador André Alves. Como é que o senhor está, presidente? Satisfação. Rapaz, é hoje, é amanhã, né? É amanhã. Amanhã eu tô no estádio lá. O Santos tomou um pau, hein? Rapaz, o Santos tomou um pau, mano. Não havendo mais oradores inscritos, tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passamos então ao grande expediente. Secretário. Pela ordem, presidente. Guto. Só para comunicar a Vossa Excelência
que as reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, a qual eu sou o presidente, elas vão mudar, em vez de ser na segunda-feira, vai passar a ser às quartas-feiras, ao 12h15, com a concordância do vereador Geleia e também do vereador Luiz da Sede, tá bom? Registrado. Obrigado, presidente. E todas as comissões eu peço que agilizem, porque tem muita coisa para ser analisada, porque a gente possa tocar a sessão com mais tranquilidade e atender os vereadores. É o meu objetivo. Obrigado. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. 40ª sessão ordinária de 6 de agosto de 25. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Informamos que a SEI para averiguar com exatidão os fatos relatados na rede social do G7 New, onde mais de 27 animais teriam morrido nas últimas semanas dentro das instalações do canil municipal, supostamente vítimas de uma doença altamente contagiosa, a sinomose, que ela é proveniente do rato, né? Da urina do rato. E realmente é perigosa. Teve sua composição fechada na 42ª sessão ordinária, realizada em 13 de agosto, ficando da seguinte forma: Danilo Gomes, Gilvan Passos, Professor Rômulo, Biriba, Maurício Guti, Joseval Queiroz, Edmilson Souza, Carlos Veloso, Wellington Bezerra, Ticiano, Geleia Protetor. Uma vez composta a comissão, solicito que, após escolherem o relator das atividades, comuniquem a essa presidência, cujo prazo se finda hoje, conforme determinado pelo caput do artigo 91 do regimento interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogável uma vez por mais 30, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Vereador Geleia Protetor, presidente da comissão, conforme dispositivo no parágrafo 3º do artigo 102 do regimento interno. Tendo em vista que o requerimento 01525, de autoria do vereador Laércio Santos, solicitando a abertura da Comissão Especial de Inquérito, SEI, para averiguar a irregularidade das empresas terceirizadas que não recolhem FGTS e INSS dos trabalhadores que atuam para a Municipalidade de Guarulhos, que cumpriu o dispositivo do parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno e se encontra instaurado. Informo que ocorreram as seguintes indicações partidárias na sessão realizada em 13 de agosto. Karina Souturos, Lauri Rocha, Fernanda Curti, Alemão do Transporte, Pastor Adalberto, Joseval Queiroz, Guto Tavares, Dr. Laércio Santos. Solicito aos partidos do Republicano e do Novo que procedam suas indicações. Republicanos, vamos indicar o vereador Gilvan Passos. Não, é ele que indica, presidente. O partido tem que indicar. É o partido. Não é o senhor. Eu não posso? Não, o partido. Ah, o senhor é do partido. Eu sou do partido. Pode, o senhor é do Republicano. Sendo do Partido Republicano, indico o vereador Gilvan Passos. Pertencendo ao Partido do Republicano. São dois do Partido Republicano. Tem 2 vagas. É importante. É. O Danilo quer? Então vamos colocar o Danilo e você. Eu sei, o problema é que o Gil também queria, nós ficamos. Não, é agora. Você quer? Eu quero. Então tá bom. Então te retira o nome do vereador Gilvan e coloca Danilo Gomes e o delegado Mesquita. Tá bom. E o Novo também precisa indicar. Partido Novo. E só tem um, né? Eles são um. O Novo são um. Quem é o do Novo? O Novo... Não. Só tem uma vaga, mas eles são em 2. Ele tá vindo ali, ó. Tá bom. É, tem 2. É o Caissara. Meu jovem. Quem? O Partido Novo declina, tá, senhor presidente? Mas não pode declinar, é uma vaga. Então eu vou participar. Tá bom? Vereador, então, pelo Partido Novo. Pauta.
Obrigado. Bem, passamos então para o grande expediente. Senhor secretário, para a leitura, item primeiro. Item primeiro. Item primeiro. Item primeiro. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 460 de 2025. Requer informações sobre a construção da UBS do Bananal, em Guarulhos. Autora, vereadora Fernanda Curti. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão, os contrários, manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe. Item segundo. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 461 de 2025. Requer informações sobre a USF Jardim Normândia Pimentas, em Guarulhos. Autora, vereadora Fernanda Curti. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão, os contrários, manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Item terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 462 de 2025. Requer informações quanto à possível irregularidade de funcionamento e eventual poluição sonora no estabelecimento denominado Vila Deck, localizado na rua José Tito de Figueiredo, número 17, na Vila Paulista. Autor, vereador delegado Mesquita. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para discutir? Para encaminhar. Para encaminhar? Pode ser. Tem a palavra. É breve. Fiz esse requerimento, senhor presidente, vereadores, público presente, para indagar o funcionamento, as condições de regularidade do funcionamento do estabelecimento Vila Deck, como todos sabem, que tem perturbado bastante o sossego da população das redondezas ali do Gopoúva, especialmente os moradores do condomínio Inside. Eu já fiz tudo que eu podia fazer, fui por todos os meios, denunciei a SDU, a GCM, a Polícia Civil, foi feito BO na Polícia Civil, nossa equipe foi pessoalmente ao local, procuramos orientar sempre, chamar pela consciência das pessoas, mas nesse final de semana, novamente, no domingo, eles com som alto, perturbando a população, sem se adequar, sem demonstrar qualquer respeito à população, às autoridades e às normas. Vereador Maurício, que eu sei que também está atuando nessa questão. Então, não nos resta outra alternativa, né? A gente acionar, seguir acionando, estamos pedindo requerimento. E quero agradecer, parabenizar, inclusive, o secretário Rodrigo Prata, que ontem liguei para ele e falei, olha, secretário, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a esse estabelecimento Vila Deck, que vem desafiando a todos. E ele, no momento, saiu de casa, foi até o local, acompanhado de uma equipe da SDU, também da GCM, para fazer as fiscalizações adequadas lá. Quero saber o resultado, mas quero parabenizar aí a proatividade do secretário Rodrigo Prata e vamos seguir trabalhando não só em relação à Vila Deck, mas em todos os outros estabelecimentos, custe o que custar, seja de onde for, seja de gente grande, gente pequena, de bairro grande, bairro de periferia, bairro nobre, seja o que for, para combater quem perturba o sossego da população guarulhense. Muito obrigado, senhor presidente. O secretário Prata está... Ele está pipocando ou não? Ué? O Prata está pipocando? Não, ele foi lá ontem, eu parabenizei, que eu liguei e ele foi... Ah, perfeito. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra. Senhor presidente, bem oportuno esse requerimento. Esse vereador também já participou de reunião com o secretário da SDU, o Rodrigo, cobrando uma posição. É um assunto complexo porque quem quer exercer atividade na cidade de Guarulhos fica a briga entre o gato e o rato. Abre-se um estabelecimento com o CNPJ, a prefeitura vai lá, notifica, autua, toma providência. Daqui a pouco o cidadão, senhor presidente, abre uma outra empresa com outro CNPJ. A prefeitura tem que começar tudo de novo. Então eu acho que esse assunto o prefeito tem que tomar as rédeas de forma objetiva, de forma a fazer um efetivo encaminhamento, porque está ficando vergonhoso, está ficando feia essa questão desse estabelecimento denominado Vila Deck. Apresentaram para a prefeitura lá um suposto orçamento de que iriam fazer o enclausuramento do som, um investimento aí de R$250 mil. Não sei se estão sabendo disso. E a gente percebe que nada avançou, o próprio secretário deu a palavra para mim e para outros colegas vereadores, mas a coisa não avança. Então isso está sendo motivo de chacota,
chegou ao ridículo de dizer que aquele estabelecimento tem suposta ligação com alguns colegas vereadores. Que o tenha, mas que venha o nome à tona, quem é que está por trás desse estabelecimento. Porque, repito, isso está ficando feio para o governo Lucas, precisa tomar uma providência nessa situação. Isso já acontecia no governo anterior, quando esses estabelecimentos mudam de nome de forma a burlar a regra, burlar a legislação. Se a legislação não está sendo adequada, vamos endurecer, encaminhar projeto, iniciativa do governo para esta casa o quanto antes, porque está ficando, repito, vergonhoso para quem está nesse momento à frente da gestão da cidade, porque o secretário lá já foi 1, 2, 3, 4 vezes, até parece que a cidade está à deriva no que diz respeito à questão de fiscalização desses estabelecimentos que vivem à margem da lei, e eu digo à margem da lei porque nós temos regra mínima de convivência e, infelizmente, eles não estão obedecendo, e essa Câmara aqui se torna, em algum ponto, conivente, porque cobra efetividade, e essa efetividade não está acontecendo. Vai ter que partir agora para a esfera jurídica, a esfera do Ministério Público e até mesmo as pessoas lá prejudicadas procurar o judiciário. Isso é vergonhoso. Então, eu acho que precisamos ter uma reunião conjunta e resolver isso, vereador Geraldo Celestino, com certa urgência. É ali perto, você sabe, ali perto de onde a gente mora, mas que seja em qualquer canto da cidade, mas não dá para ter estabelecimento dessa natureza que fica brincando de atuar na cidade. Abriu com o CNPJ X, foi lá, foi notificada, recebeu várias atuações. Quando você vai no dia seguinte, já está com outro CNPJ. Não dá, isso aqui não é terra de ninguém. Quer empreender na cidade de Guarulhos, tem que empreender com seriedade e responsabilidade. Então nós temos que separar o bom do ruim e esses ruins que vão para outro canto, mas não na cidade de Guarulhos. Muito bem colocado esse requerimento e acho que não pode parar por aqui. A gente tem que fazer uma força-tarefa e ajudar o governo a resolver esse problema. Muito obrigado. Bem, a força-tarefa, vereador, é retirar esse prata lá da secretaria. Porque além de roda presa, esse rapaz, incompetente, ele induz o prefeito a erro. Ele vai lá, fala, olha, prefeito, se fechar, eles vão na justiça, aí abre de novo. Ou seja, amanhã eu vou falar com o prefeito, inclusive, porque esse rapaz já passou da hora de sair. Nessa secretaria tem que ter gente competente. Eu não sei quem indicou esse rapaz lá. Eu nem sei, porque a indicação deve ser forte. Por quê? Só pode ser o prefeito ou o Santiago. Se tiver outro, ele está caindo de maduro. Ele induz o prefeito a erro. Olha, prefeito, vamos lá, se fechar, eles vão na justiça, reabre, fica feio. E que fique feio. Se foi lá, fiscalizou, mudou no dia seguinte o CNPJ, lacra. É assim que funciona. Pode mudar quantas vezes quiser. Esse prata tem que provar para mim que ele é um bom secretário. Que por enquanto é péssimo. Horrível. E é uma secretaria importante demais. Passa muita coisa lá por ele. E tem muito passarinho voando por lá, na cabeça dele. Ou ele é o pássaro maior, não sei. Então, fica registrado aqui. Rodrigo Prata trabalha e prova para a Câmara Municipal, para o povo de Guarulhos, que você é competente. E para de fazer ameaça, hein? Se tiver que fazer alguma coisa, faça, não ameace. Já sabe o que eu estou falando, né, Rodrigo? Tem a palavra, vereador Kleber. Muito obrigado. Presidente, essa madrugada, 2 da manhã, comecei a receber diversas denúncias acerca de uma rua de diversas pessoas diferentes. E eles mandaram para mim aqui, isso aqui era às 2 da manhã, ó. Não sei se vocês estão conseguindo escutar aí, pessoal. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar. Eu sei que não pode, eu fugi um pouquinho aqui do... Eu sei, presidente, eu fugi aqui um pouquinho do que manda. Mas não pode usar o áudio, né? Vamos fazer dentro da regra que fica melhor. A vereadora Janete Pietá, ela tá muito brava ali porque eu coloquei esse som aqui. Agora imagine, Janete,
se atrapalhou aqui dentro, a senhora ficou brava. Imagine quem está morando na rua, né? Imagine quem está morando lá na rua, quem está passando por isso. A pessoa que me mandou tem filho, falou para mim que ia acordar às 5 da manhã e já era 3 da manhã. E ela ainda falando comigo, a gente tentando ligar para a GCM para ir lá. Então, vamos fazer, né, passar para o secretário. Eu acredito que vai tomar alguma sanção contra esse tipo de adega. Primeiro que a adega não é bar, eles não deveriam estar com esse tipo de som também alto. É um absurdo, a rua toda não dorme porque tem delinquente, é bando de vagabundo. Não deixa eu dormir, lá na casa da minha avó era a mesma coisa lá na frente. Os caras botam som alto e acham que não tem idoso, acham que não tem família lá que vai acordar cedo no outro dia. Então, nós vamos estar responsabilizando o dono, o proprietário, porque quando chega a fiscalização, eles falam que não, a gente não tem som alto. Só que nós temos vídeo aqui e assim, vereador Geraldo, é um absurdo. A casa do cara tá aqui, é tipo assim, a adega tá cerca de 30 casas pro lado, tipo no final da rua. Aí o outro que mandou tava mais próximo, mas do mesmo jeito, eram umas 8 casas. É um negócio absurdo. A rua e o cara tá poluindo a rua inteira. Aí não tem como trabalhar no outro dia bem, atrapalha a vida da população. E é um cara que não é multado. Porque às vezes a fiscalização não chega lá, porque eu vi aqui o endereço, se trata de um lugar de alta periculosidade. Mas dana-se, a polícia tem que entrar em todo lugar, né? E se entrar e ainda bater num ser humano desse, a Janete Pietá vai subir aqui para defender o dono da adega, né, Janete? Que a senhora, pelo jeito, estava defendendo, né? Não gostou que eu coloquei a música aqui. Mas, se a senhora não gostou que eu coloquei, imagine a pessoa que está lá na rua. E aqui eu agradeço, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar. Rafa, tem a palavra. Para encaminhar, senhor presidente, boa tarde, demais vereadores, público nos acompanha. Eu venho repercutir esse tema, somando voz aqui aos colegas parlamentares, porque esse tema de barulho, pancadão, perturbação do sossego, de todas as suas formas, não é um tema recente, é um tema recorrente, e ele transpõe, vereador Daniel, o outro governo. Nós tínhamos, na outra gestão do governo Guti, diversas reclamações, e aí, infelizmente, parece que as reclamações continuam. Não só em bares e adegas, estabelecimentos comerciais, aqui da região central. Que quem mais sofre com esse tipo de problema, infelizmente, é a periferia. Por quê? Porque a fiscalização, principalmente em aglomerados populacionais, de difícil acesso, tanto de fiscalização dos fiscais da SDU quanto da polícia, fomentam esse tipo de atividade. E aí, junto ao baile funk, o pancadão, enfim, todas as formas de perturbação do sossego. O que me traz essa tribuna é o seguinte, fazendo voz aqui ao presidente, aos colegas que me antecederam. Nós devemos tomar, entendo, uma atitude referente à perturbação do sossego na cidade. Não é o Viladec um ponto específico, são diversos comércios que utilizam ou que fazem a prática dessa perturbação. E uma outra questão também, um outro dado muito importante, principalmente aos finais de semana, boa parte das demandas de segurança pública são para coibir esse tipo de ato. Ou seja, ao invés da viatura policial estar ali disponível para atendimento de crimes que a população tanto necessita, as viaturas policiais, seja da Polícia Militar, seja da nossa GCM, elas são deslocadas para acompanhamento desses fiscais. Então, nós deixamos de utilizar uma força de segurança para combate e prevenção delitiva para fiscalizar questões administrativas por conta do cobertor curto que a administração tem para fiscalizar esses estabelecimentos e também os lares aí que praticam a bagunça, a baderna, a desordem e fomentam, inclusive, a criminalidade em boa parte desses bailes ilegais. Para deixar registrado aqui que esse vereador também, junto com os demais, nós precisamos tomar uma atitude e ajudar o nosso prefeito, ajudar o nosso secretário Prata, para que as ações fiscalizatórias sejam mais eficientes. Para deixar registrado, presidente, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar.
para encaminhar, muito obrigado. Eu quero solicitar, inclusive, senhor presidente, uma cópia do item 3 também ao meu gabinete. Tenho muito interesse em informações quanto à possível irregularidade do funcionamento da Vila DEC na cidade de Guarulhos, de muito interesse, porque eu tenho recebido tanto pelas redes sociais, Facebook, Instagram, até mesmo no WhatsApp do meu gabinete, várias reclamações concernente à perturbação do sossego na Vila DEC. Lembrando que a perturbação do sossego ela é uma contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo no nosso país e, infelizmente, na cidade de Guarulhos, não só em Guarulhos, em São Paulo, a perturbação do sossego é um mal que a população paulista ela enfrenta. Então, eu quero solicitar, por gentileza, uma cópia deste item, porque tenho muito interesse, inclusive, temos trabalhado junto à ESDU, quero agradecer o secretário Rodrigo Prata, que nos atendeu muito bem, levamos várias demandas e fomos atendidos também pelo diretor de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o senhor Hussein. Agradeço tanto o Rodrigo Prata como o senhor Hussein por ter sempre nos atendido muito bem ali na SDU. Perturbação do sossego nós temos que trabalhar contra, até porque ela é uma ação pública condicionada. E qual o grande problema da perturbação do sossego no nosso país? Eu, como policial militar, que trabalhei durante 4 anos atendendo ocorrência de perturbação do sossego, tanto em pancadão, como também referente a estabelecimento comercial e principalmente quando o cidadão ele se sente no direito de ligar o volume do som ou ligar o som no último volume a 1 da manhã, 2, 3 da manhã, a vítima da perturbação do sossego, ela liga o 90 e a polícia militar vai até o local para atender a ocorrência. Porém, como é uma ação pública condicionada, tem que ter o autor da perturbação do sossego e tem que ter a vítima. Mas, normalmente, a vítima da perturbação do sossego é um pai de família que acorda 4 da manhã para trabalhar, acorda 5 da manhã para trabalhar. Normalmente, a vítima da perturbação do sossego, ela está na sua casa, com sua esposa, com seus filhos. E o perturbador do sossego não tem nada a perder. É o cara que está com narguile, que está fumando maconha, que está cheirando cocaína. É o cara que está com funk no último volume, com os seus colegas na porta de casa, e ele não se importa se a vítima vai acordar cedo, se tem uma criança na residência, se tem um idoso. Então, como é uma ação pública condicionada, qual é a condição? A vítima da perturbação do sossego, ela tem que se identificar, ela tem que ir até o policial, ela tem que enfrentar o autor da perturbação do sossego, ela tem que ir para a delegacia para gerar um boletim de ocorrência. Porém, lembrando que posterior, ela pode sofrer alguma sanção do perturbador do sossego. Então, aqui na cidade de Guarulhos, nós precisamos pensar seriamente concernente à perturbação do sossego. Eu solicito aqui ao secretário da SDU, Rodrigo Prata, que, mais uma vez, reitero, que tem feito um bom trabalho, que tem nos atendido muito bem na secretaria, o senhor diretor de fiscalização, Hussein, por gentileza, inclusive, nós temos solicitação referente à Vila DEC, e eu peço aos senhores, por gentileza, a atenção, porque o morador, o munícipe da cidade de Guarulhos, ele precisa ter paz, ele precisa de sossego, e se é para alguém ser punido, que seja o autor da perturbação do sossego e jamais a vítima, porque a única coisa que a vítima quer, ela quer paz, ela quer dormir tranquila, ela quer trazer segurança para a sua família. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. E para com a palavra, a vereadora Janete. Eu gostaria de receber cópias desse requerimento e gostaria também, senhor presidente, de colocar algumas questões muito importantes. Essa questão da poluição sonora não se dá somente neste Vila DEC, mas ele se dá em vários pontos da cidade. E por isso, eu acho que essa casa
deveria tomar uma posição junto da Comissão de DUD, que é Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, para colocarmos em prática as leis. A questão do pancadão, quando eu fui o primeiro mandato de vereadora, já foi aprovado esse projeto, que agora é lei. Então, como é que nós continuamos? E eu quero deixar bem claro a minha posição de respeito a toda a população que trabalha e que sofre com a perturbação. Tem alguns bairros, e eu já recebi também reclamações, ali na Baixada de Cumbica, no Vermelhão, que os pancadões viram noite. Então, isso não é somente uma característica de um bairro. E por isso, como vereadoras e vereadoras, delegado Mesquita, nós deveríamos fazer cumprir a lei. E essa é uma questão que, se já tem lei do silêncio em relação ao pancadão, caberia a nós, além de saber informações sobre esse bar, que, como foi informado por um vereador que me antecedeu, que vive trocando o CNPJ, né, para continuar fazendo o incômodo à população, nós deveríamos. Eu acho que é o vereador Danilo que é o responsável. Quem é o presidente da comissão da DUD? Para chamar um debate. Porque a poluição sonora, ela atinge a todos os bairros, é um crime, porque já existe lei, e nós temos que trabalhar junto com a Polícia Militar, a GCM e também a Prefeitura, para poder dar paz e sossego aos moradores. Eu, vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, defendo você que quer dormir, que tem pessoas doentes, que tem idosos, crianças e que estão à mercê desse pancadão. Termino, senhor presidente, dizendo que vários secretários têm costa quente porque é indicado pelo presidente nacional do PL, que, claro, que esteve nessa composição. Mas eu considero, presidente, que o senhor também, como presidente da casa, junto com a comissão, deveríamos chamar realmente uma audiência para discutirmos isso, junto com a Polícia Militar, com a GCM e com os vereadores, porque incomoda em toda Guarulhos, em vários bairros, não permitindo o direito sagrado de descansar, principalmente quem vai trabalhar no dia seguinte, quem tem idosos, quem tem criança, quem está doente. Então, a poluição sonora é gravíssima. Para encaminhar, senhor presidente. Tem a palavra para encaminhar, Daniel. Eu quero somar voz a esse tema, uma vez que moro na região e também recebo diversas denúncias e reclamações de moradores. Nós também já encaminhamos ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade de Guarulhos, mas infelizmente nós não conseguimos êxito nesse assunto. E não é só na Vila Deck, não. Tem algumas regiões da cidade que são, infelizmente, entre aspas, aqui, privilegiadas. Me parece que a partir das 10 horas da noite, em determinados lugares, a gente não tem mais fiscais. Então está na hora, senhor prefeito, senhor secretário, de a gente começar a pensar em fortalecer essas ações, através de convênio, com a própria Guarda Municipal, com a própria Polícia Militar, que muitas vezes é acionada e não tem legitimidade para resolver o problema, porque está ficando feio para nós, vereador Rafael Acosta. Nós somos acionados, nós encaminhamos a demanda, a reivindicação, e me parece que as coisas postergam.
esse tema já foi discutido há mais de um mês atrás. E nós continuamos a discutir e o problema persiste. Então, quero encaminhar essa solicitação para que se pense na abertura, vereador delegado Mesquita, de um convênio, sim, ampliar, que a GCM tem autonomia para essa atuação, talvez a própria polícia militar, por que não? Porque também é acionada muitas vezes. Então quero fazer coro aqui e levar essa reivindicação, essa indagação ao governo Lucas. Vou justificar. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar? Para justificar. Senhor presidente, ainda em relação a esse tema, que foi suscitado aí pelo requerimento em relação à perturbação de sossego causada pelo Viladec, e aí eu vi aqui vários vereadores se manifestando em relação à importância do tema do combate à perturbação de sossego. Eu queria dizer da minha satisfação real, verdadeira e genuína, de ver aqui diversos vereadores, colegas, preocupados, demonstrando a sua preocupação e a vontade de agir em relação a esse tema que é tão importante, que é a perturbação do sossego na nossa cidade de Guarulhos. Como todos sabem, eu venho tratando desse tema, empunho essa bandeira, combatendo a perturbação do sossego desde antes de ser vereador, já como delegado de polícia, e continuo, porque vejo o quanto isso é uma angústia da população guarulhense. Mas eu sempre digo que temas bons, pautas boas, não tem dono. E todos que quiserem e puderem ombrear conosco nessa luta vão ser muito bem-vindos, para que a gente some esforços realmente para combater esse câncer da perturbação na cidade de Guarulhos, em todas as suas modalidades. Os pancadões, as adegas barulhentas, as casas de show, independente do tamanho, as igrejas de qual credo for, para que a gente aprenda, faça a população entender que o direito de um termina onde começa o do outro. E nesse sentido, eu quero relembrar aqui que eu tenho alguns projetos já nesse sentido que vão ajudar muito, potencializar a esse combate à perturbação e à preservação do sossego do povo guarulhense. A aplicabilidade da lei é importante, e aí sim, a importância de nós seguirmos cobrando os órgãos municipais, as forças policiais, para que façam aplicar as leis já existentes. Mas hoje, as leis existentes são insuficientes. Como já explicado aqui, a perturbação do sossego, enquanto contravenção penal, ela traz uma pena máxima até 3 meses. O sujeito sai pela porta da frente, não dói no bolso, não tem multa, não permite a apreensão do equipamento. Então eu tenho uma lei do silêncio que prevê a multa em até R$110 mil em UGFs para o cidadão que reitera, por reiteradas vezes, pratica atos de perturbação do sossego, que traz também meios de comunicação mais eficientes entre a população e o poder público. Tenho também uma outra lei, que é a lei que regulamenta as adegas. Nada contra quem trabalha com adega, o dono de adega que trabalha dentro da lei. Agora, a adega não é bar e não pode funcionar como tal. E para isso eu trago aqui uma lei também que traz diversos requisitos, impondo limites para essa situação das adegas aqui na cidade de Guarulhos. E por fim, estou estudando, vereador Daniel Alves, que bem citou aqui, estou estudando uma lei nesse sentido, caso o senhor entenda, podemos até ingressar em conjunto, que reforma o Código de Fiscalização da nossa cidade, exatamente no dispositivo que dá exclusividade somente à SDU para aplicar sanções relativas a atos de perturbação do sossego, estendendo essa atribuição, essa competência também para a GCM e aí posteriormente também buscar o convênio com a Polícia Militar. Então é isso, muito obrigado, senhor presidente, contem comigo sempre nessa pauta e tantas outras para benefício da população guarulhense. Muito obrigado. Para justificar, senhor presidente. Senhor presidente, o vereador aqui comentou comigo, Edmilson, que a secretaria vai lá, lacra, os caras cortam o lacre e continuam trabalhando. Que vergonha. Tem que chamar a polícia. GCM, Polícia Militar, Polícia Civil. É assim que funciona, Laércio. Pela ordem, senhor presidente. Não existe cortar o lacre. O lacre que a prefeitura usa tem que ser respeitado. Quem não respeitar, polícia. É assim que funciona. Pela ordem? Pela ordem. Para justificar? Para justificar, tem a palavra, Daniel. Senhor presidente, eu me sinto muito feliz e honrado por, na condição de vereador no município de Guarulhos,
poder, juntamente com agentes da segurança pública, tratar esse tema que é de grande relevância e de grande importância. O vereador Daniel Alves, inclusive, ele trouxe um ponto aqui que é muito importante para a nossa reflexão em relação à perturbação do sossego. Ele disse que a Polícia Militar não tem a autonomia para autuar o perturbador do sossego. Isso é um fato, até porque a Polícia Militar trabalha no âmbito estadual. E, senhor presidente, estudando o Código de Postura Municipal, no próprio Código prevê uma multa para quem perturba o sossego público, seja um estabelecimento comercial ou seja um indivíduo, um cidadão que esteja perturbando o sossego. O que foi exposto aqui é de grande importância, inclusive meu amigo vereador delegado trouxe aqui esta observação. Em algumas cidades, senhor presidente, em um estudo que eu estou fazendo, inclusive, eu quero trazer aqui dados reais que eu fiz o levantamento, porque toda ocorrência de perturbação do sossego, ela é registrada no número 190. É a Polícia Militar do Estado de São Paulo que atende a ocorrência de perturbação do sossego. Porém, como eu havia explicado, no momento em que eu encaminhei, se não tiver, como é uma ação pública condicionada, qual é a condição? Eu tenho o perturbador de sossego. Qual é a outra condição? Eu tenho a vítima da perturbação do sossego. Porém, vamos imaginar que o senhor vereador Edmilson, que está aqui muito atento à minha fala, muito obrigado, senhor Edmilson. O senhor Edmilson quer dormir às 2 da manhã e o seu vizinho está ouvindo qualquer tipo de música. Eu falei funk, mas pode ser pagode, pode ser qualquer tipo de música, até uma música gospel. 2 da manhã. O senhor Edmilson, ele liga 190. A viatura vai até o local. Se esse indivíduo estiver alterado, estiver sob efeito de qualquer tipo de entorpecente, estiver com outros indivíduos portando algum tipo de armamento, o senhor vereador Edmilson será, como vítima, o senhor vai se identificar e vai querer ir junto com esse autor da perturbação do sossego para a delegacia? Sendo que o senhor está com a sua família, vai sair 5 da manhã para trabalhar, vai deixar a sua esposa, vai deixar os seus filhos em casa? Não vai. Então é por isso que a Polícia Militar, 99%, eu vou aqui ousar falar 99,99% das ocorrências de perturbação do sossego, elas não são resolvidas. Por quê? Porque normalmente o policial se depara apenas com o autor da perturbação. O policial, a única coisa que lhe cabe é a orientação. Cidadão, ele tem que chamar o perturbador de sossego de cidadão. Cidadão, por gentileza, tem como o senhor baixar o volume porque o senhor está atrapalhando o meu sossego? Ou atrapalhando o sossego dos vizinhos? Após o perturbador baixar o volume, o policial vai embora. Quando ele entra na primeira rua, o que é que o cara faz? Aumenta de novo no último volume. Então, veja bem, ocorrência, eu levantei no Copom da Polícia Militar, no Centro de Operação da Polícia Militar, ocorrência de perturbação do sossego de 1º de janeiro de 2025 até o dia 11 de agosto de 2025, na cidade de Guarulhos, só em Guarulhos, que compreende a área do 15º Batalhão, do 31º Batalhão, sendo algumas companhias que faz o policiamento na cidade de Guarulhos, mais de 33 mil ocorrências de perturbação do sossego registradas no Copom no 190. Eu falei aqui numa audiência pública que tivemos sobre segurança pública, de um projeto que eu fiz a indicação para a Secretaria de Segurança Pública Municipal, que deu certo em algumas cidades, por exemplo, Caraguatatuba, também Santa Isabel. São cidades no estado de São Paulo consideradas como cidade sossego, de paz. Por quê? Porque foi firmado um convênio chamado atividade delegada. Eu sei o que é isso porque eu já fiz atividade delegada. Eu de folga, vendi a minha folga para o município de São Paulo para combater algum tipo de crime.
A atividade delegada, os policiais militares da atividade delegada, tendo em vista que a ocorrência de perturbação do sossego, ela é registrada no 190, eles podem ser destinados para combater a perturbação do sossego. Em Guarulhos, inclusive, nós temos uma solução. Qual é? Já no Código de Postura Municipal prevê multa para o perturbador do sossego. Se o cara está perturbando o sossego do Edmilson, simples, ligou ao 90, atividade delegada, que pode ser Polícia Militar e também GCM, recebendo a delegação do município para autuar como SDU, vai até o vizinho do vereador e faz uma multa, uma autuação. Onde? No CPF, dívida ativa. Eu quero ver se em Guarulhos procedermos desta maneira, se haverá perturbador do sossego em Guarulhos. Então hoje a cidade ela tem meios, ela tem um código de postura que prevê multa. Precisamos do quê? De um convênio com quem recebe a ocorrência de perturbação do sossego. Quem é? 190, a Polícia Militar. Eu já apresentei uma indicação para o nosso prefeito concernente à atividade delegada, inclusive sou um dos autores do projeto Atividade Delegada na cidade de Guarulhos. Assim ficará muito fácil unirmos a nossa força e combater a perturbação do sossego em nossa cidade. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Laurílio. Para justificar. Tem a palavra. Bom, senhor presidente, normalmente eu acho que requerimento a gente nem discute, nem justifica. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. É assim, eu escutei todos os vereadores aqui, concordo com ele que perturbação do sossego é uma coisa ruim. Só que Guarulhos está ficando uma cidade chata demais, viu, presidente? Porque não pode se fazer mais nada. Mais nada. Eu quero deixar bem claro que as pessoas têm que entender a diferença entre estar perturbando o sossego ou algum tem um bar que é o tempo integral atrapalhando a vida dos outros, ou quando alguém vai fazer algum evento específico, cumprindo os horários determinados, fechamento de rua, e a polícia ou a GCM vai lá estragar a festa. Eu quero dizer o seguinte, respeito tem que valer para todos. E perturbação do sossego, qualquer gritinho a mais alguém pode dar uma crítica. Inclusive igrejas, tudo aqui em Guarulhos, qualquer coisa cai no perturbação do sossego, porque não tem horário. Não precisa ser 10 horas, pode ser 8 horas. Começou a gritar no culto, eu posso ligar para a polícia e ir lá e mandar fechar o culto. Está ficando um negócio exagerado nessa cidade aqui, esse negócio de perturbação do sossego. Não pode se fazer um evento que já tem gente reclamando. É óbvio que eu não sou a favor de pancadão, de fluxo, de nada disso. Só que tem que ter um pouquinho de coerência nas coisas. Todo mundo está morando na Suíça aqui agora em Guarulhos, é uma coisa absurda. É isso que eu queria falar, presidente. Veja bem, e quando o som se altera em níveis altos, depois do horário, isso é perturbação do sossego. Fora isso, a coisa é normal, seja culto, seja algum evento na rua, ou seja, a coisa tem que ser normal. Agora não pode 10, 11 horas, meia-noite, e é o som altíssimo e a pessoa não consegue dormir. E quem tem casa de som tem que fazer a acústica e pode tocar música a noite toda. Então, essa cidade é uma cidade de lei, sim. É só a gente fiscalizar que o pessoal vai respeitar o horário que tem que ser respeitado. Para justificar, tem a palavra o líder, Geraldo Celestino, meu líder. Geraldo, primeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, a discussão é do requerimento de autoria do vereador delegado Gustavo Mesquita. Senhor presidente, eu acompanhei as discussões e perturbação do sossego não tem horário. É qualquer horário do dia ou da noite. As pessoas que provocam esse som, seja bares, carro de som, paredão que existe aí na cidade, é proibido. 2 horas da manhã é pior ainda. É pior ainda à noite. A gente que acompanha bem lá o Parque Secap, o Caissara está aí também, né, Caissara? Nós sempre tivemos problemas lá com os trailers. Ali é um bairro organizado, tem lá 4.680 apartamentos, mora em torno de 20 mil pessoas, e ali a população envelheceram.
Hoje a maioria, hoje 80% da população do Parque Secap tem mais de 80 anos. E as reclamações lá são diárias, não só no Secap, em todos os bairros, procura os vereadores para pedir socorro para o vereador. E o prefeito está preocupado com essa questão. O prefeito está aí com 6 meses e poucos de governo, não consegue resolver todas as questões de uma vez só, está indo aí, tá, fiscalizar e acabando com vários pancadões, e o vereador Mesquita sabe disso aí, ele também acompanhou essas diligências da Guarda Municipal, da Polícia Militar, e o prefeito está preocupado. Só que uma cidade com 322 quilômetros quadrados, uma estrutura ainda da prefeitura muito ruim na parte de fiscalização, tem que reestruturar o departamento da SDU, tem que dar poderes para a Guarda Municipal fiscalizar, independente de operação destinada a esta questão. Então, o prefeito Lucas está dando atenção para essa questão, está preocupado com o sofrimento dessa população que passa. À noite, às vezes a pessoa precisa ir trabalhar e o pancadão acontecia do lado da casa dele, da pessoa, carro de som, música alta, bailes, bares sem acústica. Então, é um trabalho longo que, com a estrutura hoje da SDU, com a estrutura de fiscais que nós temos, nós não conseguimos nem atender aí 30% da população. Então, o governo está preocupado com essa reestruturação, que é necessária para atender a nossa população e atender toda a cidade de Guarulhos e a população ter aí o seu momento de paz e poder descansar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Para justificar. Tem a palavra. Senhor presidente, eu, nessa parte da sessão, que são os requerimentos, eu até evito falar, inclusive dos meus próprios requerimentos, para que as respostas venham e a gente consiga debater. Por isso que, muitas vezes, até peço cópia para que encaminhe para o gabinete deste vereador. Mas eu queria só entrar nesse debate, porque eu acho que tem uma falta de foco aqui. Porque a fala é feita sempre de maneira genérica, né? Então eu vou perguntar aqui, até a título de provocação mesmo. Nós temos, eu acompanho alguns processos judiciais dos moradores ali dos prédios da Rua Tapajós há muito tempo. Eles têm decisão favorável, eles têm liminar há muito tempo sobre a perturbação de sossego. E o tratamento que é dado para Tapajós é tolerar. Deixa, porque tem pessoas famosas que têm empreendimentos ali, tem bares ali. E aí acaba se postergando. Olha, vamos evitar falar da Tapajós. Eu não tenho nenhum problema de falar da Tapajós, não tenho nenhum bar lá, não tenho nenhum comércio lá. Enfim, não tenho ligação com nenhum daqueles comerciantes, a não ser relações, às vezes, de consumo, ou de ir, de jantar, de almoçar ali naquela região. Mas vamos ser sinceros, a perturbação mais efetiva da cidade que tem é ali, na região central. E os bares se multiplicam e sempre vêm acompanhados com nomes famosos, inclusive da política guarulhense, na montagem desses equipamentos, desses bares lá. Eu também gostaria de dar um relato aqui, como que o tratamento é diferenciado. Eu acho que tem que ter a regra e tem que valer para todo mundo. Eu acompanhei durante 2 anos o caso da estação de tratamento dentro do aeroporto, tem ali no aeroporto, onde um barulho incessante, o tempo inteiro, de um motor que ficava ligado a madrugada inteira, incomodando os moradores do Secap. Nós não conseguimos efetivamente parar aquele barulho, ele continua até hoje. Porque não vamos mexer com o aeroporto, não vamos mexer com a estação de tratamento. É mais fácil a gente fiscalizar mais longe, mais na periferia e tal, do que fiscalizar os grandes. Nos grandes a gente fala tudo bem, não tem problema, e o barulho continua incomodando os moradores do Parque Secap. Por fim, qual que é a maior poluição sonora que Guarulhos tem? É justamente o pouso e decolar de aeronaves aqui, ou não? É que às vezes eu acho que as pessoas moram em outros lugares, devem morar em Arujá, deve morar em Itaquá, deve morar em São Paulo, deve morar em Alphaville, porque o principal poluidor aqui é o aeroporto, com pouso e decolagem. Só quem está na rota dos aviões sabe exatamente. Tem gente que fala, não, diminuiu. Não é que diminuiu, vereador Joseval. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ter perca da audição e elas não percebem mais o prejuízo que tem. Eu dei aula durante muito tempo nas escolas que estavam na rota do avião ali.
e você, a cada 2, 3 minutos, você tinha que parar a aula porque era impossível. Era, não é? Continua assim. E é um problema que a gente não enfrenta. Por fim, para encerrar, eu gostaria de dizer, Operação Delegado, eu tenho uma opinião muito específica sobre isso. O policial, ele vende a folga dele para continuar trabalhando. Não é mais fácil a gente lutar para que o policial tenha um salário digno e não precise trabalhar na folga? A lógica deveria ser essa. Agora é melhor a gente não criticar o governador Tarcísio, que é o queridinho de vários aqui. Na prática é isso, nós não vamos vender a folga. Nós precisamos que os trabalhadores da segurança pública, que são trabalhadores, tenham um salário digno para não precisar trabalhar na folga, porque a folga é o momento deles estarem com a família. Não vai aumentar o efetivo da cidade de Guarulhos? Porque é isso que acontece. Ou nós vamos forçar que esses trabalhadores rodem um plantão inteiro e no dia seguinte eles estejam a postos, porque é uma necessidade aumentar o salário no final do mês. Eu acho que o problema é outro, mas muitos não têm coragem. É mais fácil falar, não, olha, vamos fazer a operação delegada que resolve. Por fim, eu também queria abordar aqui o tipo de ação que é feito nesses casos. Eu não sei se os vereadores e vereadoras assistiram uma reportagem do Caco Barcelos e da equipe dele, há 2 semanas atrás, no Profissão Repórter. O cidadão mora do lado da delegacia na cidade de São Paulo, ele foi preso 6 vezes. Um morador foi preso 6 vezes, um dentista. E por que ele foi preso? Porque as viaturas estacionavam em frente à casa dele. E ele ia lá, pedia para sair porque ele tem um filho de 5 anos, porque ele tem problema de saúde e não conseguiu, o vereador Marcelo, que é advogado, foi preso 6 vezes. Até hoje, nenhum policial foi punido. As cenas são graves. Ele é jogado no chão, algemado durante 6 vezes em dias diferentes. Não seria mais fazer, olha, esse distrito não pode ficar aqui. Quer mais perturbação do sossego do que essa? E qual a solução que dá? Não, mas aí a questão da segurança pública, ela está sendo feita. Não está. Ali, na verdade, está tirando o direito de uma pessoa que só quer ter o acesso à sua casa. Que quando mudou para lá não existia delegacia. E mesmo se existisse, tem que seguir a regra. Não pode parar em guia rebaixada. Não pode obstruir a entrada da casa de ninguém. Não pode prender o cidadão do jeito que foi preso, sem nenhum mandado de segurança, absolutamente. Nós sabemos que tem muita gente dentro das corporações, não são todos, a maior parte age corretamente dentro da lei, mas tem muito dentro das corporações, militares e civis, que acabam atuando acima da lei, acabam atuando sem mandado de segurança, acabam atuando apenas por atuar para dizer, olha, é comigo que vai resolver. Então a lei termina onde está esse agente? Não. A lei é muito maior que isso. A lei precisa ser cumprida por todo mundo. Então, queria deixar registrado aqui que sou a favor de uma política efetiva. E os 15, 12 segundos que me faltam, eu vou dizer o seguinte. Põe o lacre e corta, não é isso que está dizendo aqui? Eu gostaria de ajudar numa ação aqui. Em São Paulo, eles fecham com bloco. Eles utilizam aqueles blocos pesados que tem que mover aquilo, é com guindaste. Vamos começar pela Tapajós, doutor Santos? O que acha? Da gente ir lá pegar aqueles blocos pesados e colocar lá na frente. Subir parede de concreto e dizer, oh, agora não é mais o lacre que vai ser rompido. Aqui nós estamos fechando dessa forma. Se começar pela Tapajós, eu topo para a gente ir para cima e acabar com isso. Se for só para fazer a denúncia do lugar distante, do lugar lá longe, eu acho que acaba sendo seletivo e não deva ser a forma de fazer política melhor esta. Obrigado. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, Laércio. Edmilson, eu concordo contigo. Só que a vossa fala dá a entender que o tema do VilaDec não está trazendo desconforto. Trazendo desconforto para alguns da cidade guarulhense e precisa ser dado uma devida importância. Concordo que a da Tapajós, da mesma forma. Aqueles que questionam o poder público tem que dar a sua devida resposta. E esse tema da VilaDec, a gente tem acompanhado pelas mídias sociais aí uma constância frequente desse tema. Então, a gente não pode terminar com esse assunto, com esse requerimento na data de hoje e dar a ideia que tudo está por resolvido. Eu penso que não. Eu acho que, com a manifestação aqui de alguns colegas vereadores, está evidente de que a secretaria, a SDU, precisa ser mais enérgica, precisa, de fato, tomar uma providência. Concordo que aqueles blocos lá já era para ter sido alocado nesse equipamento. Se tem ou se não tem estrutura é uma outra situação por parte da administração municipal, mas que precisa ser rápido e rasteiro, como se fala lá no interior, lá na roça, precisa sim. Não dá para a gente ficar dentro de um faz de conta, no
podcast A, é no portal A, no portal B, e qual a resposta concreta que a prefeitura convença que está tomando a providência relativa a esse tema. Passou da hora. Então, o secretário Rodrigo Prata precisa vir a público e explicar o que está acontecendo. A Câmara precisa acompanhar de mais perto esse tema para que essa resposta ocorra daqui para meia-noite, não para a semana que vem. Muito obrigado. Para justificar, presidente. Para justificar, tem a palavra. Obrigado. Bom, é um tema que eu vejo que ele é um tanto quanto delicado. Claro que a questão da perturbação do sossego, a questão do barulho, vinda por bares aqui na cidade de Guarulhos, casas de shows, é uma questão que ela tem que ser controlada de alguma forma. Eu acho que a gente não pode ser nem 8 e nem 80. Eu vejo muitas vezes as propostas elas sendo muito enérgicas na questão do combate ao barulho. Tem um incômodo sim, está incomodando a população, está incomodando a sociedade, só que devemos também pensar aqui e trazer à discussão a questão também de a gente tomar um pouco de cuidado com a questão da geração de empregos aqui na cidade de Guarulhos. Não estou defendendo os bares que fazem barulho, mas o que eu estou defendendo aqui é que a gente tenha que ter um diálogo e regulamentar. Eles têm que ter um controle do som, tem que ter um controle acústico. Não é simplesmente ir fechar e encerrar com as operações. Eu recebo constantemente também denúncias de empresas de indústrias que trabalham durante a noite, tem vizinhança, o que a gente faz? A gente vai lá e começa a subir parede lá, lacrar e interditar as indústrias aqui da cidade. Então a gente tem que pensar um pouco mais de uma forma, acho que coerente. Coerência e bom senso, acho que ele cabe em qualquer lugar. Todo em qualquer lugar. Independente do comerciante, ser o grande comerciante que está na região central, ainda mais aquele pequeno comerciante que está ali na periferia. Então, a ação que tem que ser tomada não é simplesmente ir lá, lacrar, acabar com o comércio e está tudo resolvido. Eu acho que a questão é uma questão muito mais de se conscientizar, uma questão de se dialogar e uma questão de regulamentar. Então, se tem uma prevenção, se tem um controle acústico, qual que é o problema dos bares, dos restaurantes, eles funcionarem independente da região que eles estão? Então fica aqui só uma fala para a gente trazer um pouquinho mais para o nosso campo de pensamento, campo de raciocínio também, que as medidas elas não podem ser tão enérgicas quanto às vezes é proposto aqui. Tem que ser enérgica o tempo todo, uns defendendo que tem que ser enérgico com o comerciante da região central, outros defendem que tem que ser enérgica com o pequeno comerciante lá da periferia. E volto a dizer, se a gente for nessa linha, dali a pouco, a gente vai começar a punir empresas, indústrias aqui na cidade de Guarulhos, porque também são geradoras também de barulho e de incômodo para a vizinhança. Então, diálogo, eu acho que é isso que tem que ser proposto e a regulamentação acima de tudo. Então, acredito que o que a SDU ela deve fazer é dialogar. E a gente tem que tomar muito cuidado porque os comerciantes eles estão gerando empregos, estão gerando renda aqui também na cidade de Guarulhos. Então a gente não pode punir o comerciante como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um criminoso. É isso. Boa tarde. Palavra, presidente. Tem a palavra o vereador Seminaldo. Senhor presidente, eu não poderia me furtar a esse debate. Primeiro porque já durante a campanha e aqui por vezes também venho falando da necessidade de Guarulhos ser uma cidade que precisa perder esse ar provinciano que tem já há muito tempo, porque Guarulhos é uma cidade grande com um ar provinciano na maioria das vezes. Com relação a essa história do barulho que foi levantada aqui, eu acho que é relevante. Os bares que não cumprem aí com a determinação de estancar ali o ruído, fazer o tratamento do áudio adequado, precisam fazer. Mas a gente não pode colocar, como foi dito aqui, todos no mesmo balaio, né? Porque da maneira que fala aqui, especificamente da rua Tapajós, colocar, olha, a rua Tapajós, os comércios estão fazendo ruído e não sei o quê, e não é verdade, né? Ali você tem bares que talvez possam fazer o ruído acima do que é tolerado, mas
a maioria cumpre. E aí o que você faz? Não, vamos acabar com a Rua Tapajós? Pelo contrário, acho que a Rua Tapajós é uma rua que, por si só, sem o poder público fomentar, foi criando um canal de entretenimento na cidade de Guarulhos, não só para Guarulhos. Várias cidades aqui da região usam a Tapajós como referência para poder se divertir à noite. E para isso, e para a cidade de Guarulhos isso é muito bom, né? A quantidade de empregos que todos os comércios da Rua Tapajós geram é muito grande. Você pega ali a quantidade de impostos que aquilo gera para a cidade de Guarulhos também, muito relevante. Qualquer cidade que a gente vai aí do interior, ou cidade um pouco maior, você tem um centro, você tem um lugar onde você possa levar as pessoas que te visitam, você pode a pessoa para poder sair à noite. Guarulhos nunca teve isso e agora passou a ter. Então, eu acho assim, é uma região central. As pessoas que escolhem morar numa região central sabem dos problemas que existe de morar numa região central. Então, ninguém está morando... quem escolhe comprar um apartamento, por exemplo, na Rua Tapajós, não está comprando de forma desavisada. Já sabe que ali tem comércio, que ali tem restaurante, que ali tem bares, que ali tem trânsito. Então, está tudo no preço. Está tudo no preço. A gente vai discutir aqui, talvez as pessoas que pudessem estar morando na Tapajós, antes da Tapajós ter virado o que ela virou. Podemos discutir. Mas que é uma região central, mesmo antes da Tapajós virar o que virou, sempre foi região central. Sempre teve feira, ali os feirantes batendo o caixote ali de madrugada e faz barulho, incomoda as pessoas, não sei o quê. Então, eu acho assim, tem que acertar a mão para a gente não querer jogar fora a água com a criança dentro, né? Tem que moderar, tem que moderar. Foi dito aqui muito sobre a questão de ruído, eu concordo. A questão do Vila Deck lá, se não tem um tratamento acústico, tem que ter. Agora, tratar todos os comerciantes da Tapajós como se fossem todo mundo ali descumpridor da lei, não é verdadeiro. A Tapajós ali, eu conheço muitos bares ali da Tapajós, eu sou uma pessoa que vive em Guarulhos, eu frequento a noite da nossa cidade, estou sempre saindo para jantar, estou sempre em algum lugar na Tapajós, eu posso dizer, a maioria cumpre, e os que não cumprem, sim, precisam ser fiscalizados, a prefeitura fazia parte dela, mas a Tapajós gera emprego, os empresários ali trabalham para a cidade de Guarulhos, eu tenho certeza que aquilo tem que ser melhor ainda aproveitado. A Tapajós tem um potencial para virar uma nova Havaiandava aqui na cidade de Guarulhos. Quem conhece a rua Havaiandava na cidade de São Paulo sabe o que foi feito ali. E a Tapajós tinha que fazer um calçadão, o pessoal fazer um negócio bonito para a nossa cidade. Tinha que virar uma Havaiandava, não acabar com a Tapajós. É isso. Bem, eu queria fazer um comentário aqui sobre a Tapajós. Primeiro, o Edmilson está certo. Ele teria que começar pela Tapajós, para daí sim ir para a periferia. Para começar, a Tapajós tinha 2 acobertadores. Paulo Roberto Sequinato, amigo do Celestino, americano. Paulo Roberto Sequinato, americano. Ticiano, parece que Ticiano vendeu, agora só ficou americano. Ou seja, é um acobertamento total para a Tapajós. Inclusive, não paga IPTU. Absurdo. Ela gera emprego? Gera. Mas te garanto que gera muito mais lucro que emprego. Um boteco daquele lá tem o quê? 10 pessoas, 15, 12 no máximo? Quem tem 1.000? E a prefeitura está em cima do empresário que tem 1.800, 1.500, está lá, fiscalizando. Por que a Tapajós não? Aquela feira está ali não sei há quanto tempo, já está ali, parece que é um projeto do americano quando era vereador, para pagar metade do IPTU, tem que derrubar essa lei. Aproveitar que o Paulo Roberto, o povo deixou ele em casa, aproveitar agora. Que ele não está aqui para fazer um não. Ou seja, vereadores, dentro da lei, dentro da ordem, ok. Eu sou incentivador do negócio, do comércio, gerar emprego, mas dentro de um limite. Então, vocês querem dar exemplos? Vamos começar pela Tapajós. Aí eu vou começar a acreditar. Porque a Tapajós é uma vergonha para essa cidade há muito tempo. Inclusive, um dos pontos de droga da cidade é a Tapajós. Polícia Civil vai lá, delegado, várias vezes. Depois vai lá, não sei o que, e tudo vira normal. Por que será? Por que será? Polícia Civil foi lá e lacrou e não sei o que, ameaçou, né? E nada acontece há anos.
Há anos. É 5, 6 horas da manhã, é 8 da manhã e aquela balbúrdia continua. Então, gente, vamos começar pela Tapajós. Derrubar essa lei de IPTU, tem que pagar IPTU inteiro, dobrado, porque ali se dá muito lucro. E ali, naquelas portas, é um ponto de droga ainda. Então, fique registrado aqui, é a minha opinião, como guarulhense, como vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando. Quero falar pela liderança da Federação Brasil da Esperança. Tem a palavra. Bom, primeiro, acho que depois da fala do presidente, posso mudar a pauta aqui da nossa sessão. Antes, quero cumprimentar as vereadoras, vereadores, público presente, trabalhadores e trabalhadoras da casa, imprensa e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Vereadores, vereadoras, hoje é um dia muito relevante para as unidades de saúde de Guarulhos. Não sei se todos estão acompanhando, mas hoje entra em vigor a Lei Municipal de número 8.361 de 2025, uma lei que foi aprovada nessa casa na última sessão antes do recesso, de forma acelerada, sem muita discussão, sem muita análise dessa casa, e hoje essa lei entra em vigor. Dentre tantas coisas, no que tange à saúde, teve uma alteração relevante para a Gerência de Saúde 1 e a Gerência de Saúde 2, que mudou a exigência do cargo, colocando que, para ser designado para essas funções, a pessoa precisa ter nível superior na área da saúde. Ou seja, o que antes pedia apenas o nível fundamental ou médio, agora exige nível superior. E atentem-se para o elemento que é na área da saúde. Isso significa que não pode ser nível superior em outra área. Precisa ser especificamente na área da saúde. No dia 6 de agosto, a Prefeitura publicou no Diário Oficial a sustação das pessoas que ocupavam o cargo da gerência anteriormente e já fez a designação de novas pessoas, vereador Geraldo Celestino. O problema é que algumas dessas pessoas não têm nível superior na área da saúde. E tem várias pessoas preocupadas que foram designadas para saber o que vai acontecer com elas. Porque na forma da lei, vereador Edmilson, elas não podem ocupar esse cargo. Precisa reorganizar isso. E é um ponto de atenção, porque em julho de 2025, das 91 gerências de saúde 1 e gerência de saúde 2, 29 eram ocupadas por pessoas que têm nível superior na área da saúde, inclusive porque o cargo de origem exigia o nível superior. Aqui eu estou falando de cirurgião dentista, enfim, e outras categorias especializadas. E 62 gerências eram ocupadas por servidores públicos de nível fundamental, médio e técnico. E agora, parte das designações que foram feitas no dia 6 de agosto, vereador Wellington, vice-líder do governo, são de pessoas que não têm formação superior na área da saúde. Se a lei entra em vigor hoje, corre o risco, vereador Rômulo, de amanhã, se as pessoas que foram designadas não tiverem o curso superior na área da saúde, corre o risco de amanhã várias unidades de saúde da cidade não ter gerência. E aí, essa casa precisa se atentar para essa questão, porque Guarulhos ainda vive um drama na saúde, um drama que, inclusive, em um semestre de gestão, o prefeito Lucas ainda não conseguiu apontar soluções concretas para resolver o problema da cidade. Ainda não apontou, não apresentou para essa casa um plano real para resolver os problemas de atendimento, os problemas de infraestrutura, que inclusive boa parte das unidades de saúde, presidente Martelo, não tem laudo da vigilância sanitária
E muitas não têm o laudo de vistoria AVCB do Corpo de Bombeiros. Aliás, eu protocolei um pedido na Secretaria de Saúde pedindo vistas de todos os laudos técnicos, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Vigilância Sanitária, porque não precisa, vereador Alemão, ser um grande especialista da área para entrar na UBS Bananal e saber que lá nenhuma das salas cumpre os requisitos exigidos da Vigilância Sanitária. Ou seja, o caos da saúde precisa ser tratado com mais atenção por essa casa, que aprovou uma lei a toque de caixa, sem prestar atenção direito no que estava sendo votado, sem debater direito as matérias que nós estávamos votando, tanto que hoje tem outros 2 projetos de lei, para finalizar, presidente, que vão ser tratados na extraordinária para corrigir problemas dessa lei que entra em vigor hoje e que essa casa não debateu com a profundidade que o tema merecia. A Câmara Municipal de Guarulhos precisa dar um outro peso para a discussão da saúde e não tem como fazer vista grossa para os erros técnicos que a Prefeitura do Lucas Sanches decidiu adotar. Então, nós vamos protocolar, para finalizar, presidente. Já subimos um requerimento de informação pedindo para a Prefeitura de Guarulhos informações sobre quantos e quais dos atuais ocupantes dos cargos de gerência em saúde 1 e 2 possuem o nível superior na área da saúde. Repito, por lei, as pessoas que foram designadas e não são especificamente da área da saúde não podem assumir esses cargos. Obrigado, presidente. Tendo em vista o término do horário regimental destinado ao grande expediente, passamos à ordem do dia. Antes disso, suspensa a sessão por 10 minutos. Tendo em vista não há número legal, dou por encerrada a presente sessão. Tendo em vista a falta de quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão.